Olá, meu nome é Marco Jerônimo e o objetivo desse treinamento é levar até você conhecimentos sobre manutenção em eletrônica. Através desses conhecimentos, você ficará apto a analisar defeitos e reparar estes mesmos defeitos que você vai encontrar em equipamentos eletrônicos de uma maneira geral. Vamos focar os nossos exemplos em equipamentos de eletrônica, tá, que são encontrados em equipamentos de informática, como notebooks, tablets, impressoras, computadores desktop, né? Então nós vamos usar a eletrônica contida nesses equipamentos para levar até você os procedimentos de análise e reparo destes equipamentos. Tá? Então a gente vai procurar dar uma visão bem, digamos assim, leiga, né? Não no sentido de que não tenha conteúdo, mas o nosso objetivo é atingir você que quer aprender eletrônica, mas que tem uma certa aversão a fórmulas, a cálculos, a usar a matemática, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer fazer um treinamento em eletrônica, mas ela desiste antes. Por quê? Porque ela tem, digamos assim, a informação de que para aprender eletrônica usa-se muita matemática, usa-se muitos cálculos, muitas fórmulas, e de uma certa maneira, gente, usa mesmo, tá? Só que a eletrônica é focada à manutenção, não há essa necessidade de se usar essas fórmulas ou esses cálculos matemáticos, tá? Então, se você já estudou alguma vez eletrônica para concursos, para fazer provas, tá? Realmente você teve que estudar matemática, você teve que estudar fórmulas e fazer cálculos matemáticos, tá? Agora, para fazer manutenção, se o seu objetivo é fazer manutenção, é entender os equipamentos, é entender a eletrônica de uma maneira que você possa vir a consertá-los, tá? Ou seja, uma eletrônica voltada, focada para o diagnóstico e a manutenção de equipamentos, tá? Você vai ver isso aqui nesse curso, ou seja, nós não vamos falar de fórmulas, nós não vamos calcular nada, tá? Nós vamos mostrar a você o que você deve aprender para fazer manutenção numa placa de computador, numa placa de notebook, numa placa de impressora ou qualquer outro equipamento, tá? E para isso, o que você precisa saber? O que você precisa conhecer da eletrônica para fazer a manutenção no equipamento, numa placa eletrônica, tá? Então isso que a gente vai discutir no vídeo anterior. Nós começamos a falar o que você teria que aprender, e agora a gente vai dar uma aprofundada, tá? Nós temos aí esses 5 tópicos que a gente precisa falar nesse treinamento, tá? Agora, algumas coisas que você achar que é importante e que deva ser, digamos assim, falado aqui no treinamento, a gente fica aberto para sugestões, tá, gente? Então a gente fez aí, produziu esse conteúdo, tá? Que faz parte do nosso curso Fórmula da Eletrônica. É um curso voltado para o usuário que queira entrar na área de manutenção eletrônica, tá? Então, se você também trabalha em outra área, é profissional de manutenção em outra área que não seja eletrônica e que queira entrar nessa área da eletrônica voltada à manutenção, essa também é uma oportunidade, tá? Por quê? Porque nós estamos abrindo esse canal, tá? Nós já ministramos treinamentos de manutenção em equipamentos de informática, como notebooks, tablets, placas-mãe. Só que nós vimos o seguinte: a necessidade de se ter um curso voltado, focado para a eletrônica, onde quem fizesse esse treinamento ficasse apto a consertar placas eletrônicas de diversos equipamentos eletrônicos, tá? Então nós vamos procurar dar uma visão nesse treinamento para que você tenha
digamos assim, olhe para uma placa eletrônica e você saiba identificar o que é um componente, qual a função dele, tá? Como é que você, o que você tem que fazer para você testar esse componente, tá? Como que você troca esse componente. Então, gente, para que você seja realmente um profissional de sucesso, é importante que você dê atenção a esses tópicos que a gente está falando, tá? Para que você possa vir a executar uma manutenção que realmente tenha resultado, ok? Então, eu gostaria de agora falar um pouquinho sobre esses tópicos e depois a gente entra, né, no treinamento propriamente dito. Aqui nós temos alguns tópicos que a gente vai falar, tá? Os objetivos desse treinamento. Deixa eu fechar aqui para falar de cada um detalhadamente, para que você não se perca no que a gente precisa falar, tá? Então, qual é o objetivo desse treinamento, tá? O objetivo desse treinamento é transmitir conhecimentos técnicos de eletrônica para a manutenção de equipamentos de informática, telecomunicações e de outras áreas. Então, ou seja, é um treinamento onde você que está assistindo, que está começando a assistir a esse treinamento, mesmo que você não seja da área de eletrônica, você tenha condições, ao final do curso, de ter aprendido bastante coisa, tá? A minha ideia é transmitir a minha experiência pessoal. Eu já sou formado em eletrônica já há mais de 20 anos, tá? E trabalho com manutenção de equipamentos eletrônicos e de informática também já há um bom tempo. E o meu objetivo é transmitir toda essa experiência que eu tenho nesse treinamento para você, tá? Então, nós estamos abrindo esse canal devido a várias solicitações de alunos de outros cursos que nos pediram um curso voltado para a eletrônica, né? Porque às vezes você encontra aí no mercado, ou às vezes você é um profissional de informática, por exemplo, mas você não tem nenhum aprofundamento, não tem nenhum conhecimento da eletrônica, tá? E para ser um bom ou um excelente profissional de informática, é importante que você tenha os conhecimentos que nós vamos transmitir nesse treinamento, tá? Então, o objetivo do treinamento é esse aí em cima. E quais são as necessidades, né? As necessidades que você tem, tá? Você vai ter que ter para executar manutenção, são conhecimentos básicos de eletricidade e eletrônica, utilização de instrumentos de medidas eletrônicas e o uso de ferramentas de desmontagem de equipamentos e retrabalhos de soldas PTHs, SMDs e BGAs. Tá? Então isso a gente vai discutir mais tarde, né, em outros tópicos. O que é isso? O que são retrabalho de soldas PTHs, SMDs e BGAs, né? Então é importante que você tenha aí o conhecimento do uso dessas ferramentas de desmontagem, porque sem desmontar o equipamento você praticamente não faz nada, né? Então você tem que saber desmontar o equipamento para fazer uma manutenção. Qual é o objetivo? O objetivo desse treinamento é a análise de defeitos através dos sintomas apresentados e por medidas eletrônicas feitas nos equipamentos e placas eletrônicas. Então, essas são as soluções que a gente vai apresentar, né? A análise de defeitos através dos sintomas apresentados e por medidas eletrônicas feitas nos equipamentos e placas eletrônicas, tá? A quem se destina esse treinamento? Esse treinamento se destina a você, né? Leigo ou profissionais de manutenção de diversas áreas, leigos e usuários interessados em aprender os procedimentos da manutenção eletrônica, tá? Então você não precisa ser um expert, nem gostar de eletrônica, porque na verdade às vezes você não gosta da eletrônica porque
você teve uma má impressão lá no nível técnico, ou no nível médio que você fez, onde você viu muita matemática, muita fórmula, muito cálculo, tá? Então você pode ter tido uma impressão inicial assim errada. Por quê, gente? Porque aí você fala assim, mas não há necessidade de conhecer a matemática, os cálculos, as fórmulas. Eu digo o seguinte, eu que sou formado em eletrônica, se eu tivesse me aprofundado, especializado na área de projeto eletrônico, projeto de placas, projeto de equipamentos, tá? Realmente há essa necessidade de se conhecer essas fórmulas, de se fazer esses cálculos, de se usar muito a matemática, tá? Então para trabalhar na área de projeto, você realmente vai ter essa necessidade de ter todo esse conhecimento da matemática, de fórmulas, de usar essas fórmulas para calcular diversas variáveis num projeto eletrônico de um determinado equipamento ou de uma determinada placa eletrônica. Mas para fazer manutenção, para fazer diagnóstico de defeitos em placas eletrônicas, em equipamentos eletrônicos, você não precisa nada disso, tá, gente? Tá? É lógico que se você gosta de eletrônica, eu recomendo você se aprofundar e aprender as fórmulas, aprender a matemática, aprender tudo que você vai precisar conhecer para fazer manutenção em eletrônica. Mas se você não gosta, não há essa necessidade, tá? O que você precisa saber da eletrônica para fazer manutenção? Você precisa saber identificar visualmente cada componente, saber diferenciar o que é um fusível de um resistor, de um diodo, de um transistor, de um circuito integrado, de um transformador, de uma bobina. Então você precisa conhecer visualmente e também, lógico, você precisa conhecer a função de cada um desses componentes que eu falei. Você precisa saber para que funciona um fusível, para que funciona um resistor, para que funciona um diodo, para que serve, né? Qual é a função de um transistor ou de um circuito integrado. Então isso você realmente precisa saber, porque na hora de fazer o diagnóstico, na hora de fazer a manutenção, você vai ter que ter esse conhecimento, tá? Então é importante que você tenha esse conhecimento para poder executar a manutenção preventiva ou a manutenção corretiva num equipamento de informática ou um equipamento eletrônico ou qualquer outro equipamento de qualquer outra área, desde que seja eletrônico. Se você souber essa base que nós vamos mostrar nesse treinamento, gente, você fica apto a consertar uma grande maioria de equipamentos eletrônicos que você encontra hoje no mercado. Hoje tudo é eletrônico. Até o carro, até o seu carro, mesmo que ele seja popular, ele tem lá um computador de bordo, né, que a gente chama de módulo eletrônico. Esse módulo é uma placa eletrônica que tem funções específicas, que vai acionar circuitos, vai ler sensores de temperatura, vai ler sensor disso, sensor daquilo. Então, quer dizer, tudo isso, gente, é eletrônico, tá? Então, hoje não existe mais o mecânico, só mecânico. Hoje, para se trabalhar na área de manutenção de automóvel, tem que se ter uma base do funcionamento eletrônico desses módulos e, em muitos casos, até consertar, o que é uma coisa hoje muito rara no mercado. Existem poucas empresas fazendo isso, fazendo reparo de módulos eletrônicos de automóveis. Então é uma área que você pode vir a entrar para trabalhar também. Ou fazer a manutenção de placas eletrônicas, de notebooks, de tablet, de desktop, que também são raros os profissionais que executam essa manutenção. Mas para fazer bem essa manutenção, você precisa conhecer visualmente os componentes e saber qual a função de cada um deles, tá? E além de você conhecer a função, você precisa saber usar multímetros e outros equipamentos de medidas para poder verificar se esses equipamentos estão bons ou não, tá? E depois você precisa saber usar os instrumentos para substituir esses componentes. Você precisa saber usar uma estação de solda, você precisa saber usar um sugador de solda,
você precisa saber usar ferramentas de limpeza da placa depois da solda, tá? Então, tudo isso, todo esse procedimento, tá? Nós vamos mostrar no nosso treinamento, tá? De uma maneira bem prática, né? Muito embora aqui a gente esteja apresentando esse conteúdo para você de uma forma teórica, mas essa parte teórica é necessária, tá? É preciso que haja essa teoria, tá? Antes da gente entrar na prática, tá? Então é importante você saber isso, tá? E quem sou eu, tá? Quem sou eu que vou ministrar esse treinamento para você, tá? Então, como eu falei, meu nome é Marcos Jerônimo, eu ministro cursos de manutenção no Clube dos Notebooks, tá? E no Senac do Rio de Janeiro, onde eu dou aulas de formação técnica em eletrônica e manutenção de equipamentos de informática, tá? Então, já trabalho há muitos anos com manutenção, fora essa área de instrução, né, que eu faço no Clube dos Notebooks, Escola Técnica Online e também no Senac aqui do Rio de Janeiro. Eu também trabalho diretamente com manutenção. Eu gosto de desmontar o equipamento, eu gosto de analisar o defeito, eu gosto de executar a manutenção do equipamento em si, tá? Então eu sou um profissional também de manutenção, né? E estou me dirigindo a você que está querendo entrar nessa área, tá? E te dizer que é uma área boa, é uma área ótima de se trabalhar, é uma área carente de profissionais, é uma área que quem já está no mercado é valorizado, tá? Porque não é qualquer um que muita gente pensa, como eu já falei, como eu já expliquei, muita gente pensa que a eletrônica é uma coisa difícil. Realmente ela é, quando ela é focada na área de projeto, na área de engenharia. Mas se você focar na área da manutenção, você não vai ver fórmula, você não vai ver matemática, você não vai ver nada disso. O que você precisa é entender a função de cada componente, saber medir determinadas grandezas, né? E fazer a substituição dos componentes que estiverem com defeito. Isso aí é prática, gente. Então você tem que praticar, tá? Então, quanto mais oportunidade de praticar você tiver, melhor vai ser para você, tá? Então é isso que eu quero dizer para você. É uma área que constantemente outras empresas estão sempre me perguntando se eu conheço profissionais, se eu tenho profissionais para indicar, tá? Nós estamos formando também, quer dizer, já temos nos nossos sites uma área onde você pode nos enviar o seu currículo, tá? Para solicitando estágio, solicitando emprego. Então, agora é lógico, as empresas vão contratar quem tiver melhor preparado, tá? Então, se você não tiver preparado, se você não souber executar o que tem que ser executado, infelizmente, fica difícil você conseguir uma colocação. Ok? Então é isso, gente. Então, nessa primeira parte, tá? Eu queria falar isso para vocês, tá? No próximo vídeo eu vou falar dos outros módulos, tá? Vamos falar de componentes eletrônicos, vamos falar de grandezas elétricas, vamos falar do suporte técnico que você vai ter da nossa parte para realmente conseguir sucesso nessa área de manutenção eletrônica, tá? Então aguardo vocês no próximo vídeo, mas eu queria que você utilizasse a área de comentários aqui embaixo, tá? Desse vídeo, para nos dar a sua opinião sobre o que nós falamos até agora, ou então para fazer alguma pergunta sobre o treinamento, ou sobre a eletrônica, ou sobre a manutenção eletrônica, né? Ou alguma pergunta que tenha a ver com o que nós falamos aqui sobre esse nosso curso, né? Chamado de Fórmula da Eletrônica, tá? Que na verdade não tem nenhuma fórmula, tá, gente? Apesar de ter fórmula no nome, né? Mas o nosso treinamento praticamente não vai usar nenhuma fórmula, tá? Então é só a fórmula do sucesso para você ter sucesso na eletrônica, tá? Então é a fórmula do sucesso na eletrônica, tá? Não é a fórmula que você vai ter que usar na eletrônica, tá? Então é a fórmula do sucesso na eletrônica, ok? Então eu aguardo vocês num
vocês e você no vídeo, tá? Mas eu gostaria que você que tem alguma dúvida sobre esse treinamento, ou alguma colocação, ou alguma sugestão, tá? Que nós possamos providenciar nesse treinamento, utilize, por favor. Eu prometo que eu vou procurar responder a todos os comentários, a todas as solicitações, mas eu preciso que você faça, né, gaste um pouquinho do seu tempo e use a área de comentários abaixo desse vídeo, tá, para se apresentar, para poder dizer o que você pensa, né, sobre isso, tá? Ao contrário do que muitas pessoas já me falaram, que hoje não se faz manutenção mais porque já vem tudo pronto. Isso não é verdade, tá, gente? Hoje muitos equipamentos precisam de manutenção e não é qualquer equipamento que você vai jogar fora e vai comprar um outro novo, porque às vezes você não tem aqueles recursos ali no momento, às vezes a empresa não tem aqueles recursos ali no momento, ou não pode fazer isso, tá, deliberadamente. Ok? Então eu aguardo seus comentários e aguardo você também no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre componentes eletrônicos. Obrigado.